Senhora Presidente, deputada Fatinha, senhoras e senhores deputados, senhores e senhoras presentes. Hoje, na Comissão de Representação do Rio Paraíba do Sul, tivemos uma audiência pública muito interessante e eu acredito que muito proveitosa. A presença da ambientalista Carla Polais, do ICMBio e do Projeto Piabanha de Italcara trouxe com certeza subsídios para essa comissão propor políticas públicas que realmente favoreçam essa construção que precisa ser feita ao longo do Rio Paraíba do Sul. Esse projeto especificamente trabalha com repovoamento de espécies em extinção. Eles conseguiram, ao longo de mais de 10 anos, um acúmulo de conhecimento nessa área que os fez ser validados, inclusive em outros países da Europa. É importante isso. O Rio Paraíba do Sul é a nossa maior fonte de fornecimento de água. Eu diria que o estado do Rio de Janeiro não sobreviverá sem o Rio Paraíba do Sul. Isso não é possível. É importante também que os cariocas, chamando de cariocas aqueles que são oriundos e moradores da cidade do Rio de Janeiro, entendam, tenham conhecimento de que mais de 80% da água que se bebe na capital é originária do Rio Paraíba do Sul, transposta em Piraí. Muitas vezes, o cidadão carioca considera de menor valor, achando que a água que ele bebe é do Rio Guandu e, na verdade, não é. Então, poder discutir com técnicos, com cientistas, que tenham conhecimento realmente é muito significativo para a nossa comissão e com certeza para essa casa, que consegue debater em alto nível e propor soluções embasadas em critérios perfeitamente técnicos. Um segundo ponto que é importante para mim ressaltar, eu já falei aqui, que essa falta de comando que vivemos no estado do Rio de Janeiro, onde claramente o Poder Executivo abre mão de suas prerrogativas de comando de governo e deixa que as coisas aconteçam e se resolvam, como nós falamos, por segunda intenção, se resolvam por si só. E aonde isso fica mais evidente? Isso fica mais evidente na violência, no aumento dos índices de violência e nas dificuldades que o Estado enfrenta em relação à segurança pública. Isso é muito claro para toda a população. Hoje, o 116º militar PM foi morto, ontem foi morto em confronto com criminosos. Esse confronto com criminosos, ele faz de uma maneira cada vez mais mortal, mortífera. O sargento simplesmente levou um tiro de fuzil de AK no abdômen e o colete não conseguiu prevenir contra o ferimento. Isso mostra a vulnerabilidade das forças de segurança nesse enfrentamento. Ontem também, se não me engano, na Globo News, mostra a apreensão de um carregamento de armas novas, inclusive com selo de que nunca foram usados, com numeração raspada, apreendidos. É impressionante como, mesmo com o envolvimento das Forças Armadas, mesmo com o envolvimento das polícias estaduais, nós não conseguimos brecar essa linha de fornecimento
que o tráfico de drogas conseguiu estabelecer e manter nessa cidade do Rio de Janeiro. Isso é um grande absurdo. Mas isso reflete, para quem se propõe a pensar um pouco sobre esse assunto, reflete exatamente a falta de comando do governo do Estado do Rio de Janeiro. E quando eu digo falta de comando, eu falo do governador do Estado, falo do secretário de Segurança e falo também de quem comanda a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Porque não é possível que não se consiga traçar uma linha de ação que contraponha, que faça frente a esse tráfico de armas dentro do Estado do Rio de Janeiro. Um Estado tão pequeno, com poucas portas de entrada, não é capaz de bloquear, de criar um mecanismo de inteligência que realmente apreenda essas armas. Isso faz pensar o quê? Faz pensar que exista realmente envolvimento dentro da própria máquina administrativa do Estado com esse fornecimento de arma. Não é possível se pensar de outra maneira. E é importante lembrar, presidente, que essa bala, esse projétil que matou o sargento, veio contrabandeado pela fronteira de outros estados. Veio contrabandeado. Então o Estado também contribui para a morte de seus policiais. O Estado também contribui para a morte das pessoas que são atingidas por balas perdidas. E nós aqui vemos um número absurdo de mais de 800 pessoas atingidas por essas balas. E basta ver na televisão quando bandidos e até policiais atirando para cima, ninguém se preocupa em pensar que aquela bala, aquele projétil que subiu, vai cair na mesma velocidade. Ninguém se preocupa com isso. Aquela bala que é atirada para cima, como demonstração de força, quando ela desce com a mesma velocidade que saiu do fuzil, no movimento de queda livre. E é por isso que nós temos tantas pessoas atingidas por projéteis de arma de fogo. E é por isso que é preciso, de uma maneira forte, de uma maneira incisiva, de uma maneira decisiva, bloquear a entrada desse armamento e dessas munições. Um outro apêndice dessa política danosa de segurança pública, que é comandada pelo governador do Estado, Luiz Fernando Pezão, porque ele está lá como comandante das forças de segurança. E ele que está lá para decidir qual a política de segurança vai ser implementada. Já terminando, senhora presidente, rapidinho. Eu quero registrar aqui uma idosa poetisa em Resende, com 79 anos, agredida de uma forma violenta, um enorme absurdo acontecido na cidade de Resende, que reflete exatamente o aumento excessivo do número de agressões, mortes e ferimentos no interior do Estado, em função de outra medida extremamente ruim desse governo, que é a retirada dos policiais do interior para tentar fazer frente, terminando aqui, a uma política que não deu certo aqui também na capital. Então, o meu repúdio a essa política de segurança do Rio de Janeiro, que está simplesmente causando um aumento absurdo de mortes de inocentes e das forças de segurança. Obrigado, presidente.